E foi nesta casa. Por isso a importância de se falar da ancestralidade. O nosso povo ocidental, nós não valorizamos quem veio antes. Os idosos para nós não têm valor. As tribos africanas e alguns povos orientais valorizam os seus idosos. E na nossa história, nós não valorizamos quem veio antes. E esta casa, companheiros e companheiras, ela tem importância para o movimento espírita do Estado. Não é um movimento espírita de Cachoeira Feminina. A importância dessa casa é para o Estado. Então, aqui está a cidade que nasceu aqui, né? Essa que está botando a mão à mesa é minha mãe, Norma Santana. Aquele lá atrás, com a testinha e os olhinhos, lá no cantinho. Este aqui é meu pai, esse aqui é tio Julinho, essa aqui é minha tia, Nelma. Vovô Nero, cadê aqui vovô Nero? A Marília, você está aqui? Não? A Shirley hoje perguntou por você. Minha irmã está aqui, depois ela vai te dar, a gente vai te dar um abraço. Né? Opa, obrigada, gente. Pessoa chique é outra coisa, né? Aqui, isso. Né? A minha mãe, aqui minha prima do Carmo, lá meu pai e tio Julinho, lá da Casa Espírita Cristã. Esses jovens e outros jovens, e essa foto foi tirada em 1953. Esta mocidade foi fundada dia 10 de fevereiro, hoje, de 52. Então eu e minha irmã já tínhamos vínculos espirituais, porque os nossos pais se conheceram aqui, né? Eles se enamoraram aqui e casaram nesta cidade, e nós fomos concebidos nessa cidade. Nelson mais Neto e Norma, né? Numa toalha feita por minha mãe e um bolo feito pelo tio Julinho, que era jovem daqui, né? Então, companheiros, essa mocidade, ela tem uma importância extraordinária no movimento espírita. É importante a diretoria desta casa lembrar dioturnamente para os jovens a importância, né, desses jovens que estavam aqui. Hoje grande parte está no mundo espiritual, né, como meu pai e minha mãe. Meu pai mais recentemente em 2018 e minha mãe em 2012 retornou à pátria espiritual, e certamente estão aqui hoje assistindo a essa palestra e a tantas outras que tiveram aqui, porque eram apaixonados por esta casa, e toda vez que a gente vinha, eles contavam a mesma coisa. Eu conheci a morena dos olhos verdes no grupo espírita Jerônimo Ribeiro, Centro Espírita Jerônimo Ribeiro. Então nós, de alguma forma, fomos idealizados nessa casa. Se a gente lembrar o livro de André Luiz, Reencarnação de Segismundo, a vinculação do espírito aos pais aqui na Terra, a gente amplia muito mais o nosso olhar diante dessa data de hoje, que não é só 10 de fevereiro para muitas pessoas, é 10 de fevereiro de 1952, é 10 de fevereiro de 1900 e alguma coisa, lá nos 89 anos dessa casa. Essa casa foi... Não vai mais. A importância dessa mocidade, vocês conhecem essa construção? Taila lá de Castilho de Guarapari, jovem evangelizada lá, e hoje está aqui e trabalha no hospital infantil daqui. E eu sou conselheira do Hospital Infantil de Guarapari. Tudo
é uma sincronia, né? Então, quer dizer, meu pai e minha mãe, que junto àqueles jovens colocaram a pedra fundamental para este hospital, hoje a gente está lá no Conselho Consultivo do Hospital Infantil em Guarapari. Tudo está ligado a tudo. Tudo está ligado absurdamente a tudo, né? Então fica aqui a lembrança, a minha homenagem a essa casa, cuja memória afetiva me atravessa de forma profunda, né? E toda vez que eu sou chamada a palestrar aqui, eu venho fazendo em mim um mantra: você não vai se emocionar. Alba, você não vai se emocionar. Alba, você não vai se emocionar. A alma obedece? A emoção obedece? Não. Aí eu falo que é covardia, né? Minha mãe e meu pai estão aqui. Jerônimo certamente está pairando por aí. Só a presença de Jerônimo Ribeiro já impacta a gente, né? Vovô Pedrinho, que é o meu bisavô, que foi companheiro do vovô Pedrinho, do Jerônimo, e iniciou um trabalho de divulgação da doutrina aqui no estado do Espírito Santo. Então, parabéns ao Centro Espírita Jerônimo Ribeiro. Vocês não sabem a importância que vocês têm para o movimento espírita do estado do Espírito Santo. E a gente vai falar de forma rápida, né, por causa do tempo, o Espiritismo em defesa da vida. Mas de repente, o que tem a ver esse prólogo que a Alba fez do aniversário da casa com o Espiritismo a favor da vida, né? Tem tudo, porque esta casa divulga a doutrina espírita. E o Espiritismo é em defesa da vida material e espiritual. Numa reunião mediúnica, quando a gente faz um atendimento fraterno, a gente está cuidando de vidas. E nós temos essa responsabilidade diante do mundo, porque a doutrina espírita é a única religião que conversa com os mortos. Desculpa, tá, minha prima? Que ela é evangélica. Ela está infiltrada aqui. Entendeu? Eu já falei que eu vou ligar para o pastor, vou dizer: ó, você está no centro espírita, né? É minha querida prima lá de Caxias, ela é da igreja presbiteriana, mas me acompanha nas palestras espíritas. Mas eu estou para mandar uma cartinha para o pastor. Olha aqui onde está a sua querida, né? E ela é muito, nós somos irmãs, né? Desde 13 anos. Eu tenho 50 e alguma coisa, para não dizer para vocês a minha idade, de 57 anos, mas só fazer as contas quanto tempo a gente tem de amizade. E sempre acompanhou, sempre foi, sempre frequentou a nossa casa, sempre soube que somos espíritas, desde que foi lá aos 13 anos, e nunca teve uma fala preconceituosa ou qualquer outra demonstração gestual ou num olhar de crítica em relação à nossa religião. E a nossa religião é a única de verdade que conversa com os mortos. O que é a reunião mediúnica? Não é conversar com quem já foi? Certamente não são mortos, né? Uma forma jocosa de falar. Mas a importância que o Espiritismo dá à vida em todas as suas nuances. Não só a vida material, como a vida espiritual, como a vida de outros seres, né? Os animais, as plantas, o respeito que a gente tem a toda manifestação de vida. E quando a gente fala de vida, a gente está tendo um conceito absurdamente amplo do que seja essa palavra, né? Como o que nós conversamos. E a Federação Espírita Brasileira, em 93, lança a campanha em defesa da vida, com esses 5 opúsculos. Isso são opúsculos, são livretos, são livrinhos que vão falar sobre esses temas dentro da campanha em defesa da vida. Ok? A campanha em defesa da vida vai falar suicídio não, aborto não, eutanásia não, drogas não, violência não. Então, o Espiritismo em defesa da
a federação vai trazer para a gente essas reflexões, né, dentro daquelas temáticas, né, iniciando ali com o aborto, em defesa da vida, aborto não. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver, né? O de viver em plenitude, o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito, aí está faltando, de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. E aí a gente vai ver em André Luiz, né, quem lembra lá a reencarnação de Segismundo, no livro Missionários da Luz, capítulo 13, o maior capítulo desse livro. Vale a pena a gente chegar em casa, dar uma olhadinha, né? Quem tem um pouquinho de preguiça de ler, porque agora a gente tem o tal do WhatsApp, que tudo é muito rápido. Quando a gente passa um vídeo, nossa, um vídeo de 2 minutos, falei muito, né? Então hoje 2 minutos é muito, 4 linhas é demais, é quase uma bíblia, né? Então quando a gente manda um texto de 4 linhas, olha só isso aqui, pelo amor de Deus, vai escrever muito, nossa, escreve muito, né? Então a gente tem uma preguiça enorme. E aqui quem está falando é professor de português, né, que faz uma campanha pelo livro, para a gente ter livro, manusear livros, né, para a gente movimentar a outra parte do cérebro. Tá? A tela é boa, né, mas não é suficiente, é preciso que a gente manuseie o livro. E lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, reencarnação de Segismundo, quando o Adelino e Raquel estão preparando para a vinda do Segismundo. Alexandre, que é o benfeitor espiritual, deposita Segismundo nos braços daquela que fora, quando encarnada, a avó materna de Raquel, para que ela seja portadora da entrega de Segismundo à sua neta. Gente, para a gente ver a importância e o cuidado que a gente tem que ter com a gravidez, de pensar, né, sobre ter filhos. E hoje, como eu já falei aqui outra vez, eu sou psicóloga. Aos 48 anos eu entrei para a faculdade novamente para realizar um sonho da menina de 18 anos que tinha desejo de ser psicóloga. E hoje falo como psicóloga também que é preciso que a gente cuide de nossas crianças. Hoje eu trato de adultos com crianças feridas, machucadas, magoadas, raivosas. E a gente que é espírita na clínica tem um olhar amplo, que a gente vê situações como essa de Missionários da Luz, a vinculação de Segismundo com Adelino, como eram inimigos na outra existência. E quando a gente tem a percepção de ser espírita, de entender que aquele espírito veio para ser meu filho, não foi porque Deus quis só, né? Vamos lá, não tem nada que fazer, eu vou jogar aqui um dado, vamos ver onde vai nascer a Carla. Muito bem, vai nascer filha da Shirley. Mas eu vou mandar junto outra, porque a Carla não pode ficar sozinha. Aí nasceu Carla e Karine, minhas sobrinhas gêmeas da minha irmã Shirley. Não foi assim. Carla, Karine, Rafael e Cíntia têm vinculações espirituais com Shirley e Carlinho. Assim como todos nós, quando reencarnamos, temos vinculações com os nossos pais. Por isso a emoção ao lembrar da Mocidade Espírita Jerônimo Ribeiro, falando com a minha irmã, nós, 8 filhos de Manuel Sampaio e Norma, 6 consanguíneos e 2 do coração, nós já tínhamos vínculos espirituais com este casal, que aqui estava em 1952, 1954, para a gente ver como diz Einstein, Deus não joga dados. Então, quando a gente preserva a vida através do aborto, não. Para a gente ter cuidado com o acolhimento desse espírito que vem, conversando até com a minha prima, falando que por mim, mulher grávida não saía de casa, que a impressão que dá é que ela vai cair com aquele barrigão, né? E quando a gente conhece a doutrina, dá vontade ainda mais ainda de proteger aquele ser que está ali, né? E aí a gente vê a mulher fumando, bebendo, xingando na rua, e lá perto de casa tem uma gravidinha, moradora de rua, né? E aí com o
negocinho de cachaça, e aí vai embora aquilo. A gente que tem uma concepção diferente, como machuca. E peço a Deus por aquela criança. Então, preservar a vida através de permitir o nascimento de uma criança, ainda que nós entendamos que não seja desejada, uma gravidez indesejada, aspas, indesejada talvez para nós, mas desejada pelo pai, que fez com que essa criança pudesse vir vinculada a esse casal, a essa pessoa que lá deu a luz a essa criança. E no Brasil inteiro, e aqui eu participei dessa 5ª Marcha pela Vida em Vitória, quando lá morava para fazer psicologia, nós coordenamos junto à federação e ao Movimento Paz, onde eu trabalhava lá, e a AMES, e Brasil Sem Aborto. Então nós coordenamos a 4ª e a 5ª Marcha pela Vida e saímos pelas ruas ali da beira-mar de Vitória para fazer uma campanha pela vida, entendendo que a vida precisa ser permitida, né? Permitida vir ao mundo, para a gente ver como a nossa federativa também está vinculada a todos esses movimentos pela vida. Drogas não. Quem sustenta o vício encarcera-se nele, diz André Luiz para nós. A doutrina espírita perante o desafio das drogas, doutrina espírita perante o desafio das drogas, exaltam o amor, a educação no lar, o conhecimento da vida espiritual e tantos outros recursos para o enfrentamento de uma questão tão séria. Não permita que a vida humana seja desperdiçada. Quantas vezes nós nos entorpecemos? E o que é a droga? É uma anestesia. Eu não quero enfrentar a realidade, eu tomo anestésico. Como não dá para eu ficar na UTI tomando uma anestesia o tempo todo, eu bebo, eu fumo, eu uso droga, né? Eu me entorpeço, eu me anestesio para não enfrentar a realidade, a minha realidade, a realidade dolorida de muitos jovens, muitas jovens, muitos adultos, muitas mulheres envolvidas hoje nesse campo da droga. Né? Sem hoje falar da toxicidade das redes sociais, né? Que isso é outra coisa, não entra ali, mas porque ali fala exatamente do consumo da droga ilícita. E a droga lícita, como diz Viviane Mosé, a nossa filósofa aqui do estado do Espírito Santo, ela diz que a bebida é uma droga mais danosa que a cocaína ou a maconha ou o crack, porque ela entra facilmente nos lares. Ela entra facilmente com aplausos, né? Com aplausos dos lares. Recentemente, tratando de uma moça que parou de beber, casou e parou de beber. E ela foi fazer terapia. Ela falou: por que você está aqui? Porque meus amigos não saem mais comigo. Mas por quê? Porque eu parei de beber. Eu falei: nossa, que bom, então eles não eram seu amigo. Aí ela falou: é mesmo, né? E é isso, o mundo não é esse? Eu sou professora e nunca bebi. E sempre tinha, meus colegas falavam assim: não chama água não. Por quê? Água não bebe. Né? Então, o que é a bebida? É a gente ir lá bater um papo e bebe, a abençoada da saideira, que nunca sai, né? A Viviane Mosé traz essa ideia pra gente, que ela é pior porque ela tem aplausos. Ela entra muito facilmente dentro de casa. E aí a gente tem no movimento espírita um trabalho preventivo para a droga, que é a evangelização. O cuidado que a gente precisa ter com as nossas crianças, com os nossos jovens, desde já apresentando a eles o perigo das drogas, o perigo que nós estamos hoje enfrentando de forma muito, muito contundente e de uma forma séria, falando e tendo cuidado para que a gente possa evangelizar as nossas crianças. É um trabalho preventivo, extraordinariamente preventivo contra as drogas, né? Ir na catequese, ir na escola dominical, ir na evangelização no movimento espírita, para que a gente possa conscientizar as nossas crianças que a gente precisa viver a realidade límpida, clara, bem lúcida em todos os momentos da nossa vida. Que entorpecer
não nos leva a lugar nenhum. Fugir da realidade não nos leva a lugar nenhum. Um tema pouco debatido, que é a eutanásia, outra campanha, a mesma campanha, melhor dizendo, um outro tema, eutanásia não. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? O homem do mundo é mais frágil do que perverso, disse Jesus a Pedro. E aí a gente tem uma história do livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, capítulo 14, estou errado, né? Em que vai falar da desencarnação de Dimas. E esse Dimas, que está aqui, todo mundo pensando que ele já estava morto, né? E para que a gente vai manter a vida se ele já estava desencarnando? Né? Isso a gente vê nos hospitais, é melhor desligar a máquina, é melhor matar, por quê? Se ele já foi. E aí a gente vê um caso aqui muito interessante. Alguém já ouviu falar da melhora da morte? Já ouviram? Né? Isso é dos antigos. Quem é mais jovem como eu não lembra muito, né? Mas meus pais diziam, né, a melhora da morte é aquela pessoa que está perto de morrer e de repente dá aquela melhorada, no outro dia, desencarna. Foi o caso dele, né? Foi o caso dele. Quando aqui o médico da terra, a esposa, a mãe, o filho, né? E ele moribundo, aqui os amigos espirituais, o que os amigos espirituais incluíram? Para que eles fossem deitar, dormir. Ao deitar, ao dormir, a mãe se desprendeu do corpo, foi para o quarto dele, o amparou e ele desencarnou. Em princípio, estava morto, né? Estava desencarnado. Então vamos desligar os aparelhos, é isso que é eutanásia, mas existe vida. Quem deve saber o limite disso ou não somos nós, é esperar o tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso tempo, não é o tempo Cronos, é o tempo do nosso Pai amado. E aí a gente tem a AMES, que é a Associação Médica Espírita do Estado do Espírito Santo, e vai ter até agora em junho o MEDNESP, né, que acontece no Brasil inteiro, e este ano está aqui no Espírito Santo, em Vitória, no Centro de Convenções, né? O MEDNESP é o olhar espírita para a medicina e espiritualidade hoje estudada nas universidades. E nós temos lá na AMES, e em Vitória eu tive a oportunidade de ver, porque minha irmã ficou internada no hospital durante muito tempo. Não sei se a Shirley recebeu visita assim, quando o papai estava fazendo quimioterapia do povo lá, isso? Mas não fala cabelão não. Mas enfim, esqueci o nome do povo lá. Então, a capelania hospitalar espírita, organizado por Paulo Batistuta Novaes, um médico obstetra espírita, filho do Paulo Novaes, Dona Inês, seu Paulo já desencarnou, Dona Inês está aí ainda, firme e forte, lá em Vitória. Então ele escreveu esse livro falando da importância dos passes nos hospitais, a importância da prece que se faz no hospital infantil há quantos anos, né? A importância da visita aos enfermos, né? A presença dos benfeitores espirituais quando chega a caravana para dar passe. E claro que a gente amplia isso para os nossos irmãos católicos e evangélicos que também visitam os hospitais, como minha irmã também foi visitada por um grupo de evangélicos, e nós aceitamos a oração deles, assim como os espíritas que lá estavam e foram visitar. Então os amigos espirituais ajudam nesse desprendimento, ajudam com passes magnéticos, ou com a energia daquele povo que está lá, àquelas pessoas que estão hospitalizadas. Violência não, um crime não justifica outro. Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Caro leitor, reflita nos caminhos traçados por Deus e ame o próximo como a si mesmo, respeitando, acima
ver nessas mensagens edificantes que só Deus tem o direito sobre a vida humana. Né? Aí fala, participe e tal. É um opúsculo que hoje acho que nem tem mais, né? Por causa da internet, né? Tudo hoje é em PDF. Então, a importância da gente inibir qualquer tipo de violência. E hoje a gente sabe, né, pelas redes sociais, que não existe só a violência física, como a gente pensava que era, né? Era só a violência física, bateu, machucou, então é violência física. Não, existe a violência patrimonial, existe a violência psicológica e tantos outros tipos de violência que afetam. A violência verbal, o como isso afeta a vida da gente, né? E aí a gente vai ver também aqui no Espírito Santo um grupo de espíritas de apoio aos apenados, Italina de Aguiar, iniciou no núcleo espírita Irmão Maurício, em Vitória, em 2004, um trabalho que o nosso companheiro Fiorido, acho que boa parte aqui das pessoas devem conhecer, que começou lá em 2004 de visita aos apenados. Dos trabalhos espíritas, companheiros, pasmem, este é o que ele implora para o trabalhador. É o que tem menos trabalhador, é o de visita aos presídios. E aí a gente pergunta por que será, não é? Por que será que nós temos resistência? O movimento espírita tem resistência à visita aos apenados. É que na verdade, no fundo, nós não queremos justiça, nós queremos vingança, né? Mas para quê? A comida está cheia de rato. Deixa, eles merecem mesmo a comida cheia de rato, né? Mas teve lá, mataram um dentro da cadeia, bem feito, menos um bandido, não é isso? Nós somos de alguma forma inconscientemente colaboradores da violência, né? Porque nós não temos a ideia de como a violência gera violência. E a gente pode pensar que é só a violência física, e não é. E é preciso que o movimento espírita consiga ampliar o seu olhar sobre essas visitas aos apenados. E quantas pessoas modificaram, quantos homens e mulheres se modificaram a partir dessa visita. Os nossos irmãos evangélicos têm uma caminhada maravilhosa nesse trabalho, em visita aos apenados, maravilhosa. Vocês não têm extensão disso. Quando nós espíritas resolvemos visitar os presídios, os evangélicos estavam lá há muito tempo, fazendo um trabalho brilhante. E nós temos de alguma forma resistência. E fica aí a reflexão, né? Eu gostei muito quando Fiorido e Breno Cabral, um jovem advogado, se formou advogado recentemente lá em Guarapari, coleguinha lá da Taila, ele vai e traz isso pra gente. Será que a gente quer justiça ou a gente quer vingança? Quando a gente não vai aos presídios, o movimento espírita, quando a gente não apoia esse trabalho, será que realmente eu quero justiça? Será que eu aplaudo quando há motim nos presídios e morrem 10, 20, 30, né? E o gosto, né, gostoso daquela morte, que bom, menos 30 bandidos, né? Fica aí pra gente pensar. Fica para a gente pensar, para a gente refletir. E o movimento espírita do nosso estado faz o trabalho no Brasil hoje. Fiorido é chamado para outras cidades, outras capitais, para falar sobre esse projeto de apoio aos apenados. Porque quando a gente educa essas pessoas que estão lá, a gente educa a sociedade, porque nós somos reencarnacionistas. Se nós não educarmos essas criaturas, né, se nós não educarmos a nossa família, nossa criança, nós vamos voltar no mesmo campo social em que nós deseducamos as criaturas, para educá-las novamente. Porque nós estamos aqui numa experiência de autoeducação e de educação das criaturas. Outro tema em defesa da vida é o suicídio. Você continuará a viver depois da morte. Suicídio é uma ilusão. Procure ajuda.
Federação Espírita Brasileira e a Federação Espírita do nosso estado trabalham incessantemente com esse tema. E esse tema tem vindo à baila muito recorrentemente por causa aí da pandemia que nós tivemos. As pessoas ficaram confinadas 2 anos e isso trouxe um adoecimento mental muito grande, com isso um aumento de suicídio. Em 2019, em Guarapari, eu sou professora, volto a dizer, trabalho na Secretaria de Educação, sou professora de língua portuguesa e literatura. E foram 7 mortes de adolescentes em Guarapari, em 2019. Um menino de 10 anos que se enforcou. 10 anos, tem noção disso, gente? Aí a partir daí a gente fez a Comissão pela Vida, em que as secretarias de Educação, de Assistência Social e de Saúde se juntaram para poder atuar nas escolas. Que fenômeno é esse entre os jovens? É o fenômeno de grupo, é um fenômeno onde eu me corto, você se corta, você se corta, você se corta, você se corta, é aí a autolesão ou lesão autoprovocada, e aí a gente tem um rastilho, um piscar para a ideação suicida e para o suicídio. Então, a doutrina espírita trabalha lindamente com esse tema, porque vai fazer entender, através da reunião mediúnica, através dos livros, que a morte não existe, o suicídio não é a saída. A calma e a resignação ao líder, da maneira de considerar a vida terrestre, da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A calma e a resignação. E o que é resignação? Eu não tenho o que fazer diante de algumas coisas, eu preciso me resignar. A desencarnação da minha mãe foi impactante para mim. Foi impactante, eu sou espírita, né? Ah, mas sua mãe não morreu, você sabe disso? Sim, eu sei disso. Mas foi impactante. Fiquei 3 dias com muita dor no peito e pensei que eu não iria me recuperar pela dor da ausência da minha mãe. Não exatamente a ausência física, mas o que ela era, o que ela representava na minha vida, o amor da minha vida. Então, se a gente não tiver a resignação de entender que ali estava a manifestação de Deus, o desejo que ela voltasse à pátria espiritual. Não houve de minha parte, obviamente, nenhuma revolta, mas a dor da ausência, da saudade, do desejo de estar com ela, aquela catapiolho. Vocês não sabem como é que era bom mamãe catando piolho. Ela vai reencarnar na vida de vocês, ela vai catar piolho. Não tem ninguém que cata piolho melhor que ela. Entendeu? Eu sinto saudade dela catando piolho. Né? Catar piolho, ela mexia assim. Não mexia nada, só ficava assim. Deitava no colo dela e falava, mãe, cata piolho. Aí ela ficava assim. E pensa, eu já gosto de dormir. Acho que não demorava nem 2 segundos, né? Então, a resignação é isso, é entender os desígnios de Deus. E quando a gente não entende, quando a gente não tem calma, o caminho, infelizmente, que as pessoas estão procurando é o suicídio. E aí a gente tem a Associação Médico Espírita, que traz sempre à baila a questão da prevenção do suicídio. É preciso que a gente converse mais isso na casa espírita, com os nossos jovens, principalmente esse período pós-pandemia, embora, né, a pandemia não acabou ainda, né, pelo menos a OMS ainda não disse nada, mas é preciso que a gente cuide de nossos jovens. Nossos jovens estão desamparados emocionalmente, né? Aumentou exponencialmente o número de jovens em relação ao suicídio. Primeiro seminário de prevenção ao suicídio, né, do Espírito Santo. Prevenir é valorizar a vida, e o apoio que a gente dá ao Setembro Amarelo, né, ao Centro de Valorização da Vida, né, que não sei se tem posto aqui, tinha um posto, tem um posto aqui em Cachoeiro, que vai fazer um trabalho brilhante
de prevenção ao suicídio através da palavra, através do ouvir. Vocês assistiram ao filme Divertidamente? Que é aquela animação da Pixar? Quem não assistiu, assista. Meu professor de neurobiologia, neuroanatomia, ele passou esse filme pra gente. E tem a característica da Riley é a alegria, essa é a personalidade dela. Aí de repente tem lá o elefantinho rosa, que é o elefantinho, que é como é que fala? O brinquedinho, não, o amigo imaginário. E ele percebeu que ela estava crescendo e perdeu o amigo imaginário. Infelizmente nós perdemos, né? Todos nós já tivemos um amigo imaginário, todos nós já conversamos com a quina no guarda-roupa, todos nós já conversamos com a parede, que a gente não lembra, mas a gente teve um amigo imaginário e ela teve. Aí ele vai e chora, e quando ele chora sai bala, a lágrima é uma bala. Aí ele senta, chora, aí vem a alegria. Não fica assim, para de chorar. E a alegria falando, e o elefantinho chorando. De repente, quem senta perto do elefantinho? Quem lembra? A tristeza. A tristeza olha para o elefantinho e diz assim: eu estou aqui. E fica quieto. Aí o elefantinho vai e faz o quê? Para de chorar. Por quê? Porque ele só queria ser ouvido. 2 olhos, 2 orelhas, só a boca não tem par. Quer dizer que é mais fácil ver, ouvir, na hora da dor, do que possamos ouvir mais, né? E essa história, essa é entre tantas coisas que a gente pode tirar desse livro, desse filme, é isso. A tristeza ouviu o amigo imaginário. Então é preciso que a gente ouça, e é isso que o CVV traz para a gente. Bom, e diante disso tudo, diante do suicídio, da droga, do aborto, da eutanásia, da violência, qual é o antídoto para isso tudo? Onde a vida se manifesta? Num neologismo criado, né? Vamos dizer que é criado pela nossa querida Joana de Ângeles, a terapia do amor. O amor é a prevenção para todo tipo de pensamento contra a vida. Quando a gente ama, menos o nosso filho, o nosso jovem vai para o caminhar das drogas. Quando a gente ama, compreende e ouve, menos ideação suicida e menos morte. Quando a gente ama e o amor cura, né? O amor cura, e a gente faz aqui uma analogia com o nosso querido João, que diz que Deus é amor. Se o amor cura, Deus é amor, Deus cura. Então a Joana, que é extremamente inteligente, a dona Joana de Ângeles, esse espírito extraordinário que escreveu a série psicológica através de Divaldo Pereira Franco, traz para nós o entendimento mais profundo sobre a terapia do amor. A terapia de amor que falta nas relações. A terapia de amor falada por esse pastor, né? Henrique, que traz para a gente, Henrique Vieira, um pastor que não conhece, procure nas redes sociais. Lindo, um jovem que diz: o amor é uma decisão de vida, é uma forma de encarar o mundo e a própria existência. Ele amplia o olhar, quebra preconceitos, vai além dos mecanismos que rotulam pessoas. O amor nos faz sentir a dor do mundo, porque enxergamos na dor do mundo o nosso próprio mundo de dor. Olha que lindo. Eu vou ler de novo essa partezinha última. O amor nos faz sentir a dor do mundo, porque enxergamos na dor do mundo o nosso próprio mundo de dor. E quando a gente vê aqueles escombros da Síria, o que nos afeta? Que mundo de dor nos afeta?
Por mais que a gente não veja televisão, não queira saber, mas por que nos afeta? Porque a gente se coloca no lugar daquela criança que perdeu a mãe, o avô, a avó. O nosso mundo de dor sintoniza com a dor daquela criança. O nosso mundo de dor sintoniza com a dor daquela senhora que está no meio da rua, aquecida por um pouquinho de fogo para não morrer congelada, porque se não morre pelos escombros, pode ter o risco de morrer de fome ou morrer congelada pelo frio. O nosso mundo de dor se conecta com o outro quando nós amamos. E eu só posso me conectar com o outro quando eu amo. Lembrando nosso querido Jesus de Nazaré, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Lembrando o Padre Zezinho, amar como Jesus amou. Olhar os mundos sobre a lente do Cristo, diante de uma situação como aquela, onde Jesus estaria? Estaria sentado com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, aposentado? Ou ele estaria lá, ou ele estaria consolando aquelas famílias? Onde estaria Jesus diante de uma violência contra a população trans? Será que estaria aplaudindo e dizendo, isso mesmo, é um bando de pessoas estranhas? Ou estaria lá consolando aquela mulher que levou um tapa na cara quando saía de um trem em Pernambuco? Gratuitamente de um policial, porque o policial não identifica nela o desejo dela ser o que ela quer ser. Isso não nos cabe. E não nos cabe julgar. Onde estaria Jesus? Estaria ali consolando aquela trans que levou um tapa? Ou estaria no meio daquelas pessoas olhando, sem poder não ajudando aquela menina? Onde estaria Jesus? Se Jesus simboliza para nós o amor em movimento, o amor de Deus para conosco. Então, queridos companheiros, queridas companheiras, o amor terapia é o amor de Deus em todos os nossos movimentos aqui na Terra. Os nossos movimentos na família, no trabalho, na rua, com os amigos. Um movimento de cuidado, de misericórdia para com o outro. A vida que está presente em todos os cantos e recantos. A vida das plantas, a vida dos animais e a nossa vida, a vida daquelas pessoas que comungam conosco. Contam que Jesus, certo dia, andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curaram o cego junto ao velho tanque de Siloé. Outros mais prodígios eles fizeram na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, bondade, amor, verdade, fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia e em Genezaré, ele foi caminho, verdade, vida, como ainda é. Que Jesus possa nos abençoar agora e sempre.